pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Vini e hoje eu vim trazer pra vocês o lindo Sermões Quarta-feiras de Cinza do Padre Antônio de Vieira. E dessa vez eu não tenho livro, eu resolvi imprimir as páginas. Por não serem muitas, eu preferi imprimir. Então é isso. Então por isso que eu não vou ficar mostrando. E essa capa aqui foi eu que fiz. Ficou um pouquinho merda, né? Mas tentei, né? Enfim. Pra começar, a gente precisa saber que esse livro se passa no século XVII. Início da Idade Moderna. Passa no período do Barroco, né? E no Barroco, ele tem aquela elaboração de ideias. Então, naquela época, como não tinha, tipo... É igual hoje, que você vai ali na esquina, vai na outra, você acha uma bíblia, você acha a palavra. Naquela época não tinha isso, porque as bíblias eram feitas à mão, né? Manuscrito. Então, naquela época, os padres tinham que explicar a palavra, então eles falavam a palavra, explicavam. E basicamente o livro vai se tratar disso. É um livro católico, né? Ele fala da Bíblia, mas ele não só cita a Bíblia, ele cita também filósofos, faz a referência à mitologia grega, né? Então, tipo, é um livro muito bom pra você refletir, porque não é, tipo assim, é um livro católico, mas não é um livro que é voltado totalmente à igreja. Obviamente tem partes que ele vai falar partes da Bíblia, mas também tem partes que ele vai falar, trazer sobre a mitologia, sobre filósofos, e isso que traz o repertório do livro, né, que faz a leitura ficar boa. Bom, para começar, a gente precisa saber o que é Quarta-feira de Cinzas. Eu não sabia, porque a minha religião não é católica, então eu tive que ir atrás de informações. Mas é basicamente Quarta-feira de Cinza. Tem aquele período de carnaval. E a Quarta-feira de Cinza é o dia que você volta para a realidade, né? Porque depois da Quarta-feira de Cinza tem a Quaresma, que é quando o pessoal fica sem comer carne, né? Então, basicamente, carnaval é pra você comer carne adoidado. Chega a Quaresma e já você para de comer carne nesse período, acho que de 40 dias. E logo depois vem a Páscoa, né? Então, é basicamente isso, pelo que eu entendi. E se eu estiver errado, me desculpa. E católicos que assistem meu canal, vocês podem explicar melhor o significado disso e a importância disso na religião de vocês. O primeiro sermão dele, ele traz pra gente que o homem é pó e sempre será pó. Ele sempre aborda isso, e ele traz uma história de Moisés, que quando Moisés tinha lá, ele tinha que comprovar ao rei que Deus era poderoso e tal. Tem toda uma história, mas encurtando, Moisés vai até o rei do Egito e tem um cajado. E ele transforma ele não, né? Deus, no caso, vocês entenderam. Transforma o cajado em cobra. E logo depois a cobra vira o cajado. Ou seja, ele quis citar que como o cajado foi cobra e a cobra virou cajado, assim como nós homens, nós somos pó e depois voltaremos a ser pó. É igual meio que a história de Adão e Eva, né? Que Adão veio do pó da terra. E assim, quando a gente morre, também viramos pó. Então, ele sempre aborda isso, o livro todo, ele volta. No primeiro, no segundo e no terceiro sermão, ele volta sempre nessa abordagem de que o homem é pó. O sermão, se eu não me engano, foi escrito em 1672. Isso mesmo, 1672. O segundo sermão foi em 1773. E ele fala que
nós temos que viver bem e morrer bem. Ele fala que a gente tem que se preparar para a morte, ou seja, se você não... por exemplo, se tem filho, você não deixar dívidas para o seu filho, essas coisas, sempre se preparar para a sua morte. E nessa parte ele dá um exemplo de uma mulher que tenta matar o marido e ela não consegue matar o marido. E é muito legal essa parte porque ele fala, né, que o homem, ele sempre suspeitava que a mulher ia matar ele, se eu não me engano. E ele sempre tomava um pouquinho de comprimido de veneno. Sempre, sempre, sempre. Até o dia que ela realmente deu veneno pra ele. Só que o corpo dele foi criando anticorpos, né? Então, quando ela deu veneno pra ele, os anticorpos reagiram e... finish, não deu certo. E ele sempre traz essa história, né? Que ele tava se preparando já pra morte dele. E por isso que ele não morreu. Então ele traz isso no sermão dele, que eu achei uma história, tipo, muito incrível. Até porque envolve um pouco de biologia e eu amo. Mas é isso. E o terceiro sermão dele, ele traz que o homem tem que viver bem. E volta de novo ao ponto de somos pó e retornaremos a ser pó. O homem, né, no caso. E ele traz de novo a ideia de viver bem, morrer bem. O pó sempre volta a ser pó. O homem sempre volta a ser pó. E ele aborda que, na verdade, a morte que é uma dádiva e não a vida. A vida a gente tem que lutar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, fazer várias coisas pra conseguir sobreviver, né? E pra conseguir viver, ter uma vida. E já a morte não. A morte é como se fosse um descanso. Porque você morre e já era. Você tá lá dormindo. E até, como ele diz na leitura dele, até Jesus voltar, a gente tá lá morto e pronto. E a gente tá descansando. E ele traz, inclusive, o exemplo de Adão e Eva. Que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles, assim, Deus poderia ter matado eles como uma punição. Só que Deus não fez isso. Ele pegou e tirou eles do paraíso, né, que era o Jardim do Éden. E ele fala assim que por Deus ter feito isso é uma forma justa, entendeu? Porque aí lá eles teriam que lutar para a sobrevivência deles. E se ele matasse o Adão e Eva, seria uma forma de ajudar. Se ele matasse Adão e Eva, seria uma forma de ter misericórdia por eles e não tipo, vou matar vocês porque eu estou com raiva, porque vocês pecaram contra mim. Então ele fala que o pecado de Adão e Eva foi tão grande que eles tiveram que sofrer pela sobrevivência, entendeu? Então a vida é pior porque a gente tem que viver e lutar para sobreviver. E a morte é melhor porque a morte faz com que a gente descanse. Então, gente, essa foi a leitura de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de comentar, de se inscrever no canal. E se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, na minha rede social, aliás, tá aí em algum canto. E obrigada por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!